A gente tinha um tio que trabalhava na farinheira e sempre chamava a gente para ir pescar lá no rio que passava perto. Por sinal, esse era o mesmo rio que alimentava a fábrica de tubaína. Volante, por aqueles tempos, era sinônimo de rua e não de estrada. Meu pai tinha um fenemê, era um velho guerreiro que acumulava tanta liga naquele lombo que parecia um burro velho que vivia na farinheira. Vimos o animal numa pescaria lá. Notamos o burrão atrelado a girar um engenho tão antigo quanto ele. O tio falou para nós que o bicho era tão velho, mas tão velho, que se um dia parasse de girar aquele trambolho, talvez não mais aguentasse o peso da vida. Parece que esse burrão chegou aqui junto com os primeiros tropeiros, na época que Conceição foi fundada, e o tar distritinho começou primeiro que a cidade. Se ele parar, ele morre. Igualzinho o fenemê do pai dos 6, afirmava o tio. Para guiar ônibus de linha, era preciso fazer um teste lá em Presidente Prudente. Mas o pai não queria que eu pegasse a estrada, nem que fosse para levar 40 almas até Aparecida do Norte. Quando você for homem, feito, Valdinei, você faz o que você quiser da sua vida. Vira motorista da andorinha, trabalha com motorista de excursão e o escambau. Mas enquanto for de menor, enquanto comer do feijão que eu botar em casa e morar embaixo do teto da minha casa, não quero ouvir mais nenhuma conversa, nenhum pio dessa história de ônibus de BR-153. Por enquanto, rapaz, o único volante que eu deixo você pegar, e para começar a aprender e dirigir, até porque você é apenas um moleque, 16 anos, é do fenemê. Se quiser, pode começar a descer comigo pro ponto e me ajudar nas mudanças. Era a cisma do velho. Ele não falava muito por quê. Só não queria que eu pegasse estrada com o ônibus e pronto. Omisso e acanhado, e com um baita medo de magoar meu pai, eu simplesmente obedecia. O Carlos já não. Desde criança, eu sempre gostei muito de escrever. Aqui, essa casa que nós estamos é a casa dos meus pais. E aqui eu vim com poucos meses de idade. Eu não nasci aqui, eu nasci numa casa na Siqueira Campos. E essa casa não mudou muito desde quando eu vim para cá. Assim, algumas coisas ela ampliou um pouquinho, mas essas madeiras aqui, esse forro. Então, foi aqui que eu cresci. Então, exatamente aqui onde nós estamos aqui era a cozinha, né? E eu lembro que eu devia ter uns 8 anos para 9, eu estava fazendo tarefa do colégio aqui, uma atividade, e de repente fiquei com vontade de escrever uma história. Assim, do nada, eu estava aqui fazendo uma tarefa e falei, olha, eu queria escrever uma história na África, uma aventura na África. Eu falei, poxa, e aí, que história que vai ser essa? Aí eu lembro que eu escrevi O Rinoceronte Branco. Então ali começou uma história de um caçador, na verdade não era um caçador, era um pesquisador que estava atrás do último rinoceronte branco. E ali eu comecei essa história e gostei. Me empolguei muito com aquela história, né? E aí, a partir dali eu comecei a escrever outras histórias, comecei a escrever outras e outras. E aí aquilo foi crescendo dentro de mim. Então minha mãe lia, achava bonito, mostrava para os parentes e tal. E aí eu comecei a me interessar por ler também. E aí aqui em casa tem essa coleção, até eu peguei ela aqui, foi uma coleção que meu pai trouxe da casa dele, quando ele era jovem, chama Ler e Saber, que é uma enciclopédia antiga, mas que tinha bastante ilustração, várias ilustrações, tinha textos explicativos de vários assuntos, e ali eu comecei a ler. Então eu terminava a tarefa, brincava num campinho que era aqui perto, hoje não tem mais, né, virou tudo casa ali. Brincava muito aqui nessa rua, né? Aí à noite, quando não tinha o que fazer, não tinha TV a cabo naquela época, então criança não tinha muita opção à noite, né? Então eu ficava lendo. E foi assim que eu comecei, lendo, escrevendo, e assim, aqui em casa foi assim que eu comecei. Já depois eu cresci um pouco mais, fui fazer teatro, que eu gostava muito de arte. Aí o teatro, eu descobri a vontade de escrever dramaturgia, por conta de um dramaturgo específico, que depois eu fui ler um pouco do trabalho dele, que é o Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão,
que escreveu grandes poemas, também um grande poeta. A poesia de Brecht também é fantástica. E eu vi uma foto do Brecht. Essa foto para mim é uma foto que acho que Deus colocou essa foto para mim observar, que era justamente o Brecht levantando da escrivaninha dele com a máquina de escrever, com um texto na mão, um calhamaço de texto na mão, tirando da máquina, né? E aquela foto eu falei, um dia eu quero levantar da minha máquina de escrever com um texto escrito por mim. Entre aquele menino de 14 anos que viu essa foto do Brecht e hoje o homem de 38 anos, quer dizer, aí passaram-se tantos anos que é a trajetória da vivência, da experiência. Então eu fui fazer faculdade, me formei em jornalismo, trabalhei como repórter, como no jornal, né, em jornal diário, vivendo o jornalismo todos os dias. Depois eu fui fazer assessoria de imprensa, trabalhando com assessoria de imprensa, enfim, fui desenvolvendo várias outras atividades e a literatura sempre ali comigo. Paraguaçu é minha casa literária. Eu adoro Paraguaçu, aqui eu nasci, como eu falei, vivi aqui até os meus 19 anos. Eu estudei no colégio Grupão aqui, que hoje acho que é EMEI, MF, eu não sei bem, mas eu estudei ali, fui alfabetizado, estudei até a 8ª série, depois eu vim aqui pro Sene, que é bem perto aqui da casa dos meus pais, né, aqui do lado, e cresci aqui. Aí lá eu conheci minha esposa, nós estudamos junto, inclusive, a mãe dos meus 2 filhos, nos casamos depois, e aos 19 anos eu fui embora para Marília. Na verdade, um pouco antes de fazer 19 anos, eu fui embora para Assis. Fui trabalhar num jornal que eu não me engano se tem, chama Voz da Terra. Parece-me que o jornal parou, não sei agora como é que está atualmente, mas eu trabalhei lá 4 meses. Eu fui repórter policial, dali eu fui para Marília. Nessa época eu fazia faculdade, me formei e fiquei lá, estou lá até hoje. O último livro que eu publiquei foi em 2015, que foi um ensaio biográfico sobre o ex-presidente Getúlio Vargas. Foi uma obra encomendada pela Fundação Nacional do PTB, marcando aí os 60 anos do suicídio do ex-presidente Vargas e toda a trajetória de Vargas para a história do Brasil. Foi ele que fundou a Petrobras, esteve por trás aí do protagonismo do trabalhador dentro da vida institucional do Brasil, da vida política, da vida pública, ou seja, deu espaço para toda a massa trabalhadora que estava fora do processo, né? Então foi o último livro que eu escrevi em 2015. Depois eu escrevi A Próxima Colombina, que é um romance policial que saiu em 2014, que é uma história que é um romance, tem um serial killer, é um estilo de livro que eu gosto muito, que é o romance policial. Então é um texto que é um gênero que eu tenho assim muita afinidade por ser leitor do gênero e por criar e gostar de criar essas tramas que instigam, que provocam. Eu tenho um livro também eu participei de uma antologia de poesias, né? São 10 poemas lá. Eu sou um poeta bissexto, igual o ano bissexto, só a cada 6 anos acontece. Eu escrevo muito pouco poesia, mas tenho alguma coisa. Essas publicadas e outras guardadas, mas poesia não é um gênero que eu gosto muito de escrever. Particularmente sou leitor de poesia, adoro poesia, mas eu colocar no papel a poesia eu ainda tenho uma certa dificuldade pela subjetividade que ela representa para mim. Eu não me atrevo muito. Tem outra biografia que eu escrevi em 2009, que foi a biografia de uma imigrante portuguesa, e o Contos do Japim saiu em 2010, que são 8 contos. Inclusive o primeiro conto é uma novela policial, que é o Crime de Batina. Essa novela, por coincidência, ela não passa em Paraguaçu, sim em Marília. Esse foi um dos primeiros textos que eu escrevi quando eu já estava morando em Marília, vivendo ali os pontos geográficos da cidade. Embora eu não coloque também
nominalmente Marília no crime de batina, mas quem lê e quem conhece a cidade vai se identificar com alguns pontos, alguns comportamentos. E depois foi em 2010, eu fui finalista do Mapa Cultural Paulista, eu integrei a coletânea de contos e crônicas e poesia, que era um objetivo pessoal meu desde adolescente. Eu lembro que a primeira vez que eu participei do Mapa foi em 95, depois aqui, eu estava em Paraguaçu, não entrei. Eu me lembro que quem foi final daquele ano foi o professor Adalto Elias Moreira, um grande escritor, uma referência para mim, é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito e acompanho a obra dele. E eu sei que ele entrou em 95 ele foi finalista. Aí eu fiquei querendo um dia também ser finalista. Aí participei em 2005, fui finalista municipal em Marília, eu venci a fase municipal, fui para regional, não passei a fase regional. Aí em 2007 eu participei, ganhei a fase municipal em Marília em contos e crônicas e recebi menção honrosa de crônica na fase regional, não fui para a final estadual. Quando foi 2009, eu falei, agora vai o racha, é agora ou nunca. Fiz, falei, se eu ganhar, ganhei, senão eu não vou participar mais. E tive a sorte de ganhar a fase municipal, ser classificado para a fase estadual, participar da final, que foi em São Paulo. Muito interessante, foi quando eu conheci aquele ator que era de Santa Cruz do Rio Pardo, que fazia o padre na novela Velho Chico, eu não lembro agora o nome dele. Aquele ator, ele que leu os poemas, as crônicas vencedoras, e eu não fiquei entre os finalistas, não ganhei entre os 5 estaduais, mas entrei na final, na coletânea, que era o meu objetivo, eu queria estar na coletânea estadual. Então eu fui finalista estadual, isso para mim foi uma meta batida. E aí eu conheci esse ator, poxa, ele é super simpático, eu lembro até quando ele morreu, eu fiquei até triste, porque ele foi uma pessoa assim que marcou esse momento da minha vida. E outro momento que marcou nessa mesma época, no dia que eu fui para São Paulo, na final do Mapa Cultural Paulista, né? Que eu embarquei numa sexta-feira, a final era no sábado. Eu estava preparando as coisas para ir, trabalhando, tocou meu celular, a minha esposa falou, Ramon, ó, não sei se você viu aí, mas dá uma entrada no site, no UOL, na Folha, morreu o Saramago. E aquilo, eu estava trabalhando, eu parei e comecei a chorar. Se as pessoas estavam à minha volta, Ramon, o que foi? Eu falei, não, morreu uma pessoa muito querida. Eu não falei, eu fiquei na hora encabulado de falar que eu estava chorando pela morte do Saramago. Mas eu sou assim, eu tenho, né, os escritores muito próximos de mim. Assim, aí eu peguei, fui lá, lavei o rosto, tudo, voltei. Aí não é que morreu o Saramago, eu sou fã, eu li toda a obra dele, eu tenho ele como uma referência. Então pra mim foi como se eu perdesse alguém da minha família. E foi mesmo, eu senti essa dor mesmo, assim, quando eu fiquei sabendo que ele morreu. E aí eu fiquei muito triste e naquele dia eu fui, aí no outro dia eu estava indo para São Paulo para participar da final do Mapa Cultural. Eu falei, poxa, que triste, né? Eu vivi um grande momento para mim da literatura. Até então eu queria esse momento de estar como finalista no Mapa Cultural, mas o Saramago morrendo, assim, então foi uma coisa que marcou para mim, isso aí. Em 2007, eu tive outro grande momento na minha atividade literária. Eu participei de um concurso que foi promovido pela editora Nova Fronteira, no Rio de Janeiro, e foi um concurso que marcou a homenagem ao dramaturgo Nelson Rodrigues. E eu sempre li Nelson Rodrigues, assim, tanto na faculdade a gente estudou alguns textos do Nelson Rodrigues, porque Nelson foi aquele jornalista da velha guarda, das antigas, aquele cara que fazia matéria observando, trazendo para dentro da redação aquilo que acontecia fora. No Rio de Janeiro ainda não esse Rio de Janeiro moderno que nós vemos hoje pela televisão, um Rio mais romântico, né? Ainda não tão violento quanto, mas então ele viveu aquele Rio, ele conseguia trazer uma atmosfera do Rio, e o Nelson foi muito significativo para mim, até na época do teatro. E eu participei de um concurso em 2007 que era Tragédias Cariocas Hoje, que foi organizado pela filha do Nelson Rodrigues, Sônia Rodrigues,
e eu fiquei entre os 10 escritores desse concurso. Isso foi muito importante para mim. Os três primeiros recebiam a premiação, e dos quarto ao 10º recebia a obra completa do Nelson Rodrigues. Eu fiquei entre os 10, e aquilo foi muito importante para mim, motivou muito. Eu ganhei como prêmio a obra do Nelson Rodrigues, toda a obra completa dele, e eu fui o único escritor do interior, fora do eixo Rio-São Paulo e fora também de capital, porque eu lembro que foi um vencedor do Recife, um de Curitiba, muitos do Rio e de São Paulo, e eu era o único do interior assim do Brasil. Se você olhasse o mapa pra cá, eu era o único que havia conquistado ali a menção honrosa. Eu achei tudo muito significativo, eu achei que foi assim uma força tão grande. Eu fiquei muito feliz naquela oportunidade, me deu muito entusiasmo, e aí eu falei, não, eu tenho que continuar escrevendo. Foi um banho de entusiasmo, foi assim, bem significativo. Literatura, para mim, ela é sinônimo de vida. Eu só vivo e encontro forças e entusiasmo a viver e a enquadrar a vida dentro da literatura. É tudo para mim. Eu acho que é como se fosse o ar, como se fosse o sangue que corre no nosso corpo, a comida que eu como, a água que eu bebo. A literatura é tudo. E eu digo isso assim, de pronto mesmo. Eu vivo pela literatura, trabalho em uma função paralela à literatura, que eu vivo escrevendo como jornalista, como redator, como repórter, mas eu tenho na literatura assim, um grande momento onde eu posso colocar a minha criatividade e posso também reinterpretar aquelas situações que a vida nos traz e poder ajudar as pessoas a entender o que acontece em sua volta. O grande papel da literatura é esse, é dar base para que as pessoas compreendam o que ocorre em sua volta, compreendam o que ocorre em si, né? E ter essa sensibilidade. Eu acho que é o olhar. A literatura é nos aperfeiçoar o olhar. O que a gente encontra na literatura são histórias, vivências, situações que acontecem na vida nossa. Ela está lá no livro, mas aquilo foi vivido, foi visto, experimentado pelo escritor. Então, esse exercício de você ler e se colocar no papel do outro, essa sensibilidade, isso tudo vem da literatura. Então, sem a literatura, a vida ia ser muito intolerante. Eu acho que nós teríamos assim um radicalismo dominando, se bem que nós estamos vivendo um tempo de radicalismo, mas eu acho que seria até mais acentuado isso. E a literatura, para mim, tem esse exercício de vida. Estar vivo é estar na literatura. Enquanto eu tiver saúde, eu vou estar escrevendo. Enquanto eu tiver força, eu vou estar escrevendo. Enquanto eu existir, eu vou estar escrevendo. O tempo da minha existência é o tempo da minha escrita.